Olá, pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó: dado seno de A igual a 2 terços, com A maior que zero e menor que π sobre 2, determine o seno de 2A, o cosseno de 2A e a tangente de 2A. Lembrando, se o A está entre zero e π sobre 2, ele está no primeiro quadrante, ó. Ele vai estar aqui, nesse quadrante aqui, ou seja, o cosseno e o seno é positivo, né? E a tangente também. Então, se ele deu o seno, eu posso encontrar o cosseno usando a relação fundamental. Na relação fundamental, sabemos o seguinte, que o seno de um ângulo ao quadrado, ou seja, seno de A ao quadrado, mais o cosseno do mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1. Onde tem seno de A, eu posso trocar por 2 terços. Então, eu posso escrever 2 terços ao quadrado, né? Mais o cosseno ao quadrado de A é igual a 1. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, né? Na fração a gente faz o de cima ao quadrado e o de baixo ao quadrado. Então, 4 sobre 9 mais o cosseno ao quadrado de A, isso aqui igual a 1. Vou passar esse 4 sobre 9 para o outro lado, ele vai negativo. Então, ficamos com cosseno de A ao quadrado é igual a 1 menos 4 sobre 9, né? Aí, o 1, para igualar o denominador ao 9, eu posso escrever assim, ó, 9 sobre 9. 9 sobre 9 é 1. 9 menos 4 dá 5. Então, eu fiquei com cosseno de A. O expoente 2 vai passar para o outro lado, mais ou menos a raiz do resultado, que é 5 sobre 9, certo? A raiz de 5, eu deixo raiz de 5, então eu posso escrever assim, ó, cosseno de A igual. Eu não vou colocar mais ou menos, porque como a gente está no primeiro quadrante, eu sei que é positivo. Então, vai ser raiz de 5 dividido por 3, certo? Que a raiz de 9 é 3. Então, sabemos o cosseno de A. Sabendo o cosseno de A, eu tenho como calcular o seno de 2A. A gente sabe o seguinte, ó, primeiro resultado. Seno de 2A, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, certo? Então, de acordo com a questão, vai ficar 2 seno de A. A questão diz que é 2 terços, então 2 sobre 3. E o cosseno de A a gente encontrou, é a raiz de 5 sobre 3. Então, raiz de 5 sobre 3, certo? 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 5 dá 4 raiz de 5. Isso sobre 9. 3 vezes 3, 9. O primeiro resultado foi encontrado. Agora vamos calcular o cosseno de 2A, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha, cosseno de 2A. O cosseno de 2A, pessoal, também temos uma fórmula para isso. E a gente já estudou essa fórmula. Vai ser o cosseno ao quadrado do ângulo, cosseno ao quadrado de A, menos o seno ao quadrado de A. Então, vai ficar assim, cosseno ao quadrado de A, o cosseno a gente encontrou, é a raiz de 5 sobre 3. Então, eu vou escrever aqui, ó, raiz de 5 sobre 3, isso aqui elevado a 2, porque está ao quadrado. Menos o seno ao quadrado. O seno é 2 raiz de 3. Então, eu escrevo 2 raiz de 3, ou 2 sobre 3, né? 2 sobre 3 ao quadrado. O primeiro ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado dá 5. 3 ao quadrado dá 9. Então, 5 sobre 9. Menos 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 5 menos 4, 1. Então, nossa segunda resposta é 1 sobre 9, certo? Aí, para encontrar a tangente de 2x, de 2a, eu preciso saber quem é a tangente, né? Lembrando, vou até colocar uma bolinha aqui também. A tangente de um A, a tangente de A é igual seno de A dividido pelo cosseno de A. Só isso, certo? Então, vamos escrever o seno de A. Seno de A, 2 terços. A questão já tinha dado. 2 sobre 3. O cosseno de A, a gente encontrou raiz de 5 sobre 3. Então, raiz de 5 sobre 3. Conserva a fração de cima, 2 terços, e multiplica pelo inverso de baixo. 3 sobre raiz de 5.
Corta 3 com 3. Ficamos com 2 sobre a raiz de 5, que dá para multiplicar aqui por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo, certo? Ficamos, então, com 2 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, é a raiz de 25, que é 5. Agora, pessoal, falta só encontrar a tangente de 2A. Né? A tangente de 2A também temos uma fórmula para ela. É o seguinte, tangente de 2A, isso aqui é igual a 2 vezes a tangente de A dividido por 1 menos a tangente de A ao quadrado, certo? Então, fazendo essas contas, ficamos com 2 vezes a tangente de A é 2 raiz de 5, né? Ó, 2 raiz de 5 sobre 5. Isso aqui está sendo dividido por 1 menos a tangente de A ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado. Então, em cima, 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4 raiz de 5 sobre 5. E embaixo, pessoal, menos, já eu coloco 1 aqui, certo? Que eu já vou colocar o 1 com o mesmo denominador. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado é 5. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 20 sobre 5 ao quadrado, 25. Como o denominador é 25, né? Eu vou até escrever o 1 ainda assim, 1, certo? 20 sobre 5 eu posso simplificar, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Então, a fração de cima é 4 raiz de 5 sobre 5. E embaixo, essa fração eu posso escrever 4 sobre 5. Como o denominador é 5, o 1 eu posso escrever assim, ó, 5 sobre 5, certo? Aí vou continuar aqui embaixo. Em cima, 4 raiz de 5 sobre 5. Embaixo, 5 menos 4, 1. 1 sobre 5. Deixa eu baixar a tela um pouquinho. 1 sobre 5. Fração dividido por fração. Conserva a de cima, 4 raiz de 5 sobre 5. E multiplica pelo inverso da de baixo. 5 sobre 1. Corta o 5 com 5. Nossa resposta é 4 raiz de 5 dividido por 1, que é o próprio 4 raiz de 5. Certo? Finalizamos aqui mais uma questão. Encontramos seno de 2A, cosseno de 2A e tangente de 2A, como a questão estava pedindo. Então, fechamos aqui mais uma questão. Espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.